Se existisse vida inteligente em qualquer lugar do universo, como que nós saberíamos? Bom, essa foi a pergunta feita pelo astrofísico Adam Frank. Ele passou a vida inteira tentando responder essa pergunta. No começo de 2017, o Adam Frank veio com uma ideia inovadora. Será que seria possível a existência de alguma civilização industrial avançada em qualquer planeta do universo, responsável pela mudança climática desse planeta que eles vivem? Ele queria saber se era possível que uma outra civilização em um outro planeta fizesse a exata mesma coisa que os humanos estão fazendo com a Terra. E se isso fosse real, se sim, ele precisaria encontrar planetas que apresentavam aumentos de temperatura rápidos. E achando esses planetas, então, esse seria o primeiro passo para que a gente encontrasse vida inteligente nesses planetas. Então ele pegou a sua ideiazinha e levou essa ideia para a NASA e para o Instituto Goddard de Estudos Espaciais. Lá na NASA, mesmo antes dele começar a apresentação, ele já foi interrompido por Gavin Schmidt, que é diretor do Goddard. O Gavin falou assim para ele: "Peraí um minuto, amigo. Como é que você sabe se nós somos a única civilização que já existiu aqui nesse planeta? E se a nossa civilização não for a única que existiu aqui?" Aí, gente, a hora que ele jogou essa pergunta aí, ele bugou a mente do cara. Ele simplesmente bugou a mente do nosso querido astrofísico. Porque o Homo sapiens está por aqui pela Terra há pelo menos uns 300 mil anos. E só nos últimos 300 anos nós tivemos esse avanço da industrialização. Mesmo assim, a vida complexa existe aqui na Terra há pelo menos 400 milhões de anos. Em outras palavras, existia tempo suficiente para que outras civilizações avançadas existissem antes da nossa. Então, espera aí um momento. Nós tivemos um diretor da NASA sugerindo que existiu uma civilização avançada e industrial aqui no planeta Terra há aproximadamente uns 40 milhões de anos atrás. Faz algum sentido isso? Será que isso seria possível? Será que isso seria possível de verdade? Como nós saberíamos que isso aconteceu? Ou nós nunca saberíamos? Bom, nós sempre procuramos essa resposta. Nós sempre procuramos saber se existiu uma outra civilização avançada aqui mesmo antes da nossa. Só que a gente sempre procurou de uma maneira muito convencional. Nós olhamos para as ruínas do passado do nosso planeta. Tipo pirâmide do Egito, tipo ruínas na Turquia. Nós olhamos para aquelas ruínas e nós imaginamos quem teria vivido ali, nós descobrimos, lemos a história que eles deixaram, né? Analisamos os artefatos. Nós estamos procurando as respostas de uma maneira convencional. Então, vira e mexe, alguém acaba descobrindo alguma coisa enterrada do passado. Alguma coisa que às vezes faz sentido com a história do planeta e algumas outras que não fazem sentido nenhum. Um exemplo disso é a pilha de Bagdá. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo todos esses artefatos malucos que não fazem muito sentido com a história do planeta Terra. A pilha de Bagdá é uma pilha, né, um aparato que faz a mesma função de uma pilha, que funciona até hoje e que data de 2.000 a 5.000 anos no passado. A pilha de Bagdá é só um desses artefatos. Existem centenas. Então, vira e mexe, a gente acaba descobrindo uma ou outra coisa enterrada por aí que não faz sentido nenhum com a história da humanidade. Mas a questão é que se existissem esses fragmentos dessas civilizações, essas que são muito no passado, eles estariam todos enterrados. Existem muitas camadas de pedra e terra em cima deles. Então, se alguma civilização avançada tivesse existido há milhões de anos atrás, nós não conseguiríamos evidências dessas cidades, dessas estradas, dessas culturas. A mesma coisa acontece com os dinossauros, por exemplo. A informação e os fósseis que nós temos hoje são apenas uma fração de todas as espécies e de tipos de dinossauros que já existiram. A mesma coisa se aplicaria ao fato de uma civilização avançada ter existido milhões de anos no passado. Ou seja, aquela história de usar radar na Amazônia para encontrar uma civilização, usar arqueologia para encontrar uma civilização de milhões de anos atrás, isso é ridículo. Não tem como, é impossível. O negócio não tá nas primeiras camadas, nem nas segundas, e dirá nas terceiras. Vai saber onde tá isso. E tem muita gente que utiliza essa hipótese siluriana que eu tô contando pra vocês aqui dentro desse vídeo para justificar
essas pseudociências esquisitas, sabe? Esse tipo de evidência que a gente quer, esse tipo de evidência física, de literalmente encontrar uma ruína de uma cidade perdida há, sei lá, milhões de anos no passado, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer porque é impossível de acontecer. Porque o planeta ele se regenera e camadas de terra vão se aglomerando. Por isso que nós temos as rochas sedimentares, por exemplo. E a NASA sabe disso. E o Instituto Goddard sabe disso. Então, Carol, que tipo de evidência poderia existir de uma civilização que teria existido há milhões de anos no passado? Bom, de acordo com o Adam e com o Schmidt do Instituto Goddard, é preciso que a gente pense que tipo de evidência nós deixaríamos para trás se por acaso a nossa civilização colapsasse no nosso estágio atual de desenvolvimento. De acordo com eles, seriam marcas deixadas no ecossistema do planeta. E foi assim então que em 2018 os dois juntos publicaram um artigo acadêmico, uma pesquisa séria que existe num periódico de astrobiologia internacional. E eu li, gente, o artigo inteirinho, parte por parte, para poder fazer esse vídeo aqui. Então, se você quiser saber da onde eu tô tirando essas informações e você tá pensando, nossa, a Carol está tirando essas informações das vozes da cabeça dela, ou a fonte é Águas de Lindóia, não é. O link do artigo científico ficará aqui embaixo na descrição e você também pode lê-lo e você também pode tirar as suas conclusões da pesquisa que esses dois fizeram. Eles chamaram essa teoria que eles levantaram sobre a existência de uma civilização avançada e tecnológica num passado muito remoto do planeta, eu tô falando há milhões de anos atrás, de hipótese siluriana. Alguma vez vocês já ouviram falar da hipótese siluriana? Eles pensaram assim: qual é o impacto da agricultura do planeta para alimentar 8 bilhões de pessoas? E aí, para resolver esse imbróglio, nós aqui no planeta Terra, nós descobrimos como fazer a fixação do nitrogênio para criar moléculas biológicas que nós usamos como fertilizantes. Essa agricultura industrial do nosso planeta, ela já está alterando a maneira com a qual o nitrogênio flui e ela é detectada já em rochas sedimentares da Terra. Ou seja, é possível medir as alterações do nitrogênio nas rochas. E mudanças significativas sobre o fluxo de nitrogênio, muito parecidas, já aconteceram no passado do planeta. Além disso, eles consideram os plásticos também, porque nos últimos 75 anos estão se depositando quantidades absurdas de plástico. Com o passar do tempo, esse plástico vai ser erodido pelo sol, pela água, pelo vento, e ele vai se transformar em micropartículas de plástico. Essas micropartículas, elas se depositam no fundo dos oceanos. Então, se nós encontrarmos uma camada de microplástico no fundo dos oceanos, isso pode indicar uma civilização avançada em um passado remoto. E não, gente, não é só o plástico, tá? Existem outros elementos que podem indicar a existência dessa civilização avançada. Temos também produtos e elementos químicos que nós fazemos e que não são de ocorrência natural aqui da Terra. A radioatividade da atividade nuclear, por exemplo. O plutônio 244 tem uma meia-vida de 80 milhões de anos, ou seja, se no passado alguma civilização avançada conduziu alguma atividade com elemento nuclear, as marcas disso seriam visíveis até os dias de hoje. Aonde, Carol? Nas rochas sedimentares do planeta. Vocês sabiam que cada camadinha dessas é uma era geológica? E eu digo-lhes mais. Eu contei para vocês uma história aqui nesse vídeo sobre uma mina encontrada na África. E acreditem ou não, foram encontrados materiais radioativos, tipo plutônio, argônio, nessa mina que foram utilizados há milhões de anos atrás. Ou seja, as evidências existem. Além disso, todas as transformações que aconteceram na Terra depois da industrialização, como por exemplo, o nível do mar, o aumento do nível do mar, o desmatamento, toda a atividade que nós fazemos hoje e todos os rastros de hoje poderiam ser usados para saber a verdade sobre o passado da Terra. A queima de combustíveis fósseis também fica registrado ali nas camadas geológicas das rochas sedimentares. De acordo com o Adam e com o Gavin, houve uma alteração em uma camada geológica em um passado remoto, sugerindo que no passado alguém utilizava combustíveis fósseis aqui no planeta Terra.
Então, lá nas camadinhas das rochas sedimentares, em um passado muito remoto, existe uma marca que sugere que combustíveis fósseis eram utilizados. Além disso, desde o século XVIII, o planeta Terra apresentou um aumento de temperatura de aproximadamente 1 grau Celsius. Em breve, essa diferença vai ser muito maior e a gente já está sentindo os efeitos dessa situação louca aqui no planeta Terra. Esse aumento dessa temperatura, ele vai constar nos registros geológicos do planeta. Toda a nossa atividade no planeta, ela deixa marcas no planeta. Marcas essas que são visíveis agora, ou seja, você olha e você vê agora, mas marca o planeta para sempre. E daí então, eles começaram a perceber através desses estudos que mudanças na temperatura de outros planetas podem indicar sim a evidência de vida em outros planetas em um passado remoto. Mas eles não conseguiram concluir se existiu ou não uma civilização avançada tecnológica e industrial no passado do planeta Terra. Eles acham que esses resultados observados podem ser resultado da atividade vulcânica ou até mesmo o impacto de meteoros, ou até mesmo outros fatores naturais. Mas eles não fecharam completamente a hipótese, porque eles acreditam que quanto mais tempo uma civilização dura, mais sustentável ela tem que ser para melhorar as maneiras de sobrevivência. Talvez nós nunca encontremos essas evidências, talvez porque elas nem existiram. Mas alguns outros cientistas pegaram esse trabalho deles, a publicação do Adam e do Gavin, e deram continuidade a essa pesquisa. E eles encontraram algumas evidências do fenômeno do máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, que foi um período de 55 milhões de anos atrás, onde a temperatura da Terra misteriosamente pulou de menos 12 graus Celsius para menos 9 graus Celsius, ou seja, houve uma mudança de 3 graus na temperatura do planeta de uma maneira rápida e brusca. Perceba que desde o século XVIII até hoje, a temperatura do nosso planeta aumentou em 1 grau. Então, nós estamos falando ali de aproximadamente 300 anos, por aí. Agora, se lá no passado, há 55 milhões de anos atrás, a temperatura aumentou em 3 graus Celsius, nós estamos falando de um período aproximado de 900 anos. E esse aumento dessa temperatura, ele poderia ser uma evidência clara para a gente identificar que no passado do planeta Terra, há 55 milhões de anos, poderia ter alguma civilização muito avançada queimando combustíveis fósseis. E, gente, isso inclusive aparece naquela série de televisão, sabe, no Doctor Who. Tem um episódio de 1970 onde o doutor é chamado para investigar as cavernas embaixo de uma instalação nuclear que estava com mau funcionamento. Lá nessa instalação, ele descobre uma espécie de humanoides reptilianos e ele aprende com esses seres que eles eram parte de uma civilização avançada que teria existido durante o período do Eoceno há 55 milhões de anos atrás. Qual era o nome dessas criaturas que viviam ali naquele buraco que o Dr. Who entrou? Eles eram os Silurianos. E é exatamente por isso que essa hipótese foi batizada, foi nomeada de hipótese siluriana, por causa dos seres da série do Doctor Who. Agora, vocês se lembram desse vídeo aqui? Quando eu contei para vocês uma outra hipótese, talvez um pouquinho mais louca que essa, sobre o lado escuro da Lua? Nossa, Carol, o que tem a ver a Lua com a Terra? O que tem a ver essa história? Pois é, uma coisa está totalmente ligada com a outra, porque, de acordo com a história da série, esses alienígenas, os silurianos, eles seriam responsáveis por terem trazido a Lua para perto da Terra. Então, se você ainda não assistiu o vídeo aqui do canal, eu recomendo. Então, peraí. Se nós percebemos que existem pesquisas que sugerem que uma civilização antiga e tecnológica e avançada existiu num passado e se autodestruiu, será que isso não significa que nós estamos indo para o mesmo caminho? Esse riso aqui foi total de desespero. Será que é por isso então que a elite do nosso planeta está se mobilizando para colonizar Marte? Ou para colonizar a Lua? Seria isso uma estratégia imensa de sobrevivência que não nos foi comunicada? Para nós, para a massa mesmo, para nós aqui. A gente que se ferra nesse planeta. Mas aí fica uma pergunta. Se nós estamos fazendo isso hoje, ou seja, nós estamos procurando alternativas para colonizar outros planetas porque nós estamos estragando o planeta Terra,
Será que uma civilização do passado, que talvez tenha existido aqui no passado do planeta Terra, não teria feito a exata mesma coisa? São muitas perguntas, não é mesmo? E existe uma teoria muito bizarra sobre dinossauros que corrobora com essa hipótese siluriana que eu estou contando para vocês, que corrobora absurdamente com essa história de uma existência bizarra de uma civilização antiga, há milhões de anos no passado, que era extremamente tecnológica, extremamente avançada e extremamente esquisita. Só que isso eu só vou contar para vocês no nosso próximo vídeo. Até porque eu já aluguei vocês aqui nesse vídeo por muito tempo. E antes de eu ir embora, só para terminar aqui, ainda existem hipóteses mais espiritualistas para falar sobre esses estágios de princípio e fim de várias civilizações que teriam existido aqui no planeta Terra. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre os exilados de Capela. E eu tenho vários outros vídeos também falando sobre a hipótese da transição planetária, que é quando o planeta vai encerrando ciclos e vai começando novos ciclos. E é muito curioso que esses ciclos dentro da transição planetária, eles também se encerram. E quando eles se encerram, a vida no planeta desaparece, some e depois volta, porque recomeça um novo ciclo. Enfim, eu tenho vários vídeos sobre esses assuntos aqui no canal, sobre a hipótese siluriana, porém dentro de uma versão mais espiritualista, e eu vou deixar todos esses vídeos aqui embaixo na descrição e também aparecendo aí nas telas finais para vocês assistirem. Mas agora, meus queridos fofinhos, meus bonitinhos que fazem parte da seita comigo, é a seita da blusa preta. Ai, a gente tá nessa. Vocês não percam o próximo vídeo, porque eu vou explicar para vocês o que os dinossauros, têm a ver com tudo isso. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. E aí, já tinha ouvido falar da hipótese siluriana? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. Faz sentido, não faz sentido? Será que tem alguma coisa escondida no passado da Terra e será que nós não podemos saber? Porque faz parte da manipulação, faz parte da Matrix? Ou será que essa história é só pseudociência? Comenta aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!